Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, bem-vindo novamente à nossa sala, na hora do Ângelus, na hora da Mãe, da nossa reverência e gratidão a todo o nosso propósito de luz, de amor e trabalhando, unindo os nossos corações para tentar nesse instante dialogar a respeito do capítulo que nós vamos ler. Mas antes disso, a Sueli vai fazer uma prece inicial, preparem já a água. Nossa água para fluidificar, rogando a Maria de Nazaré, nossa mãezinha. Vamos então. Agradecendo a oportunidade de mais um dia de serviço na luz. Gratidão, Estação da Luz. Gratidão, Tavares, pelo convite. E aqui estamos nós, no horário da Ave Maria, aproveitando o bálsamo e toda essa egrégora planetária que muitos cristãos católicos se reúnem para rezar às 6 horas a Ave Maria junto de todos os mensageiros que trabalham na colônia de Maria de Nazaré. Não seremos diferentes. Mãezinha querida, que o teu amor neste momento possa ser ampliado e exteriorizado por todo o nosso Brasil, para que todos despertem para um bom ânimo de esperança e paz, paz e luz, despertamento na fé, na fraternidade, na unidade em Deus, solidariedade, enfim, coisas boas, que a nossa reflexão de hoje possa tocar o coração das pessoas, talvez mais do compromisso, trazendo mais consideração ao serviço de Jesus e eliminarmos aquela preguicinha de mais tarde eu faço. Vamos fazer agora a oração universal que o Cristo trouxe para todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amada Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos teus, agora e na hora de nossa passagem. Que a paz nos una nessa tarde, refletindo nesse livro maravilhoso, Palavras de Vida Eterna. Gratidão. No capítulo 3, nós vamos trabalhar uma ideia hoje, cujo título do capítulo é Evitando a Tentação. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. Jesus, Marcos, capítulo 14, versículo 38. Vigiar não quer dizer apenas guardar, significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração, que, da inércia, cai na cegueira. Vibra com a vida que és tua, sublime, ao redor de ti e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. É simples e ao mesmo tempo complexo, né? Vigiai e orai para evitar a tentação. O que é a tentação, né? Pelas pesquisas, pelo que nós lemos, pelo que nós participamos, a tentação é a nossa própria incúria, é a nossa própria incapacidade de discernir o bem do mal. Naquele momento, a gente se permite que o ego, se permite que nós tomemos a decisão pela nossa mente, não ouvindo o coração, não fazendo como se fala, né? Coloca o Cristo na frente, o que Cristo faria? O que a mãe faria, né? Como ela agiria? Então, para evitar a tentação, nós temos que olhar para nós mesmos, os nossos erros, as nossas deficiências, nesse caminho de aprendizado. Não somos perfeitos, mas nós estamos fazendo o nosso esforço para poder caminhar e atingir isso. Então, o vigiar e orar cada vez que você precisa, não é assim, tô com uma dor, vou lá pedir para o pai, tô com não sei o quê, o meu amigo, vou lá na igreja. Não, vigiar e orar. Esse orar é o momento que você entra em contato com o teu Deus interior, com a essência divina, com a centelha que pulsa em seu coração, e você ouve a voz, através da intuição, da inspiração, do insight, dê o nome que quiser. Mas quando você se aquieta, quando você relaxa, quando você se introspecta, quando você se fecha em si mesmo e pede ao Pai, Ele vem em teu socorro, Ele vem e traz os recursos. Então, nesse instante, quando a gente ora e vigiar, o que a gente tem que fazer? Vigiar é ficar atento, sim, às nossas próprias ações, é ficar atento aos nossos próprios conceitos, é não julgar, não vigiar a nossa língua, vigiar o nosso pensamento, vigiar as nossas ações. Vai indo, que senão... Eu fiz assim um pequeno apanhadinho e fui ver. Vigiar convida a prestar mais atenção. Vem mais para cá um pouquinho, que você deita aqui. Não, é que você deita para ler. Perdão. Vigiar nos convida a prestar mais atenção. É ficar esperto e desperto. É cuidar-se.
não é um convite para olhar o que vem de fora como ameaças. Às vezes às vezes não, né? Sempre dentro de uma reflexão que a gente já tomou como conduta nas nossas meditações, acordar e agradecer o dia. Então, quando você ora e agradece, você está vigilante. Então, terminei a minha oração, estou vigilante. Só que ao primeiro tropeço, ao primeiro desagravo, a gente já emite um pensamento e lá se foi a nossa calma, a nossa paz, nossa meditação. Por quê? Porque a gente corresponde a uma desarmonia interior. Essa vigilância não fala somente das coisas externas. Essa vigilância fala daquilo que nós trazemos dentro de nós. E como melhorar isso? Como observar melhor isso? Fazendo um grande roteiro de conhece-te a ti mesmo. Porque toda vez que a gente repete aquela ação de uma palavra que não é bem harmoniosa, uma atitude de ciúmes, uma atitude de inveja com aquela pessoa e fica aquilo martelando na sua cabeça, é invigilância. Porque se você estivesse fora desse padrão negativo, que eu chamo também de sombra, a gente nem se aperceberia dessas situações. A gente, né, quando quebra um copo, não, aprendemos que quando quebra tem que agradecer, bata palmas e agradece, porque aquele copo foi útil há muito tempo, aquele prato te serviu. Não fica xingando porque quebrou, porque caiu, porque o vento bateu a porta. Não fica me olhando assim. Quando ele me olha, é porque ele está me compreendendo e tem, né, um julgamento. E tem uma coisa também, né? A nossa reflexão, né? Quando você fala em vigiar, se precaver, você sempre imagina que o mal vem de fora para você, como você está colocando, que o mal é o outro que fez, que é o espírito obsessor, que é sempre fora da gente. Não, a gente é sempre a vítima, a gente é sempre o coitadinho. Não, na realidade, a tentação é dos nossos próprios impulsos, erros e a forma com que a gente faz uma interpretação de alguma coisa sob o nosso ponto de vista. E acaba caindo em embates, em discussões. Então, o vigiar é as nossas ações, as nossas palavras, o nosso pensamento, esse olhar. Esse olhar. E acho que hoje em dia, né, a vida que nós estamos levando, uma vida de relação não muito gostosa, não é serena. A gente olha para o passado, a vida tinha outras recompensas, outras coisas mais agradáveis. Hoje a gente se depara com tantos senões, né? Você vai num lugar, você dá bom dia, ninguém responde. Você já ouve uma pessoa exaltada gritando. Há um desequilíbrio que eu chamo de uma coisa natural, desequilíbrio coletivo. É coletivo, porque a dor do outro é a minha também. O meu desajuste vibratório que me coloca como atitudes assim, de repente eu estou brava, mal-humorada, falando alto, desarmônico, né? Então, a gente poderia pensar assim, mas orar e vigiar, ou vigiar e orar, né? É vigiar e orar, é nessa afirmação, vigiar vem antes, vigie e ore. Se você toma cuidado com isso, você vai ficar só pensando, tem que ser só a minha vida contemplativa, só ficar dentro de casa, cuidando do jardim, que é uma delícia, olhando a natureza, mas não é isso. Tem um compromisso nosso, um propósito reencarnatório, e tem também os amigos espirituais que estão anotando, os instrutores espirituais estão anotando o que está acontecendo. E tem uma coisa também, né? Quando a gente ora para nós, né? Como eu costumo brincar sempre, né? Para nossa unha encravada, a gente não olha o outro com a perna quebrada, mas é a nossa unha encravada. E aí quando você faz o Pai Nosso, uma Ave Maria, né? Ajoelhou no milho, como eu brinco, você acha que Deus já te protegeu e aí você vai para o mundo. Não é assim. Aí é que você tem que, a partir do momento que você entrou em contato com a essência divina, com o Criador que te ouve, em cada oração, em cada expressão que parte do seu coração, ele te ouve.
E aí, no momento seguinte, você já não consegue evitar a tentação. Então, o orar é uma coisa sincera, é aquilo como Cristo colocou, né? Entra nas tuas quatro paredes, né? No teu quarto, no teu interior e pede ao Pai. Ele vai te ouvir. Mas não adianta nada, você faz isso e no momento seguinte você está agindo de uma forma não muito boa, né? É porque quando você explica assim, a tentação, quando a gente fala a palavra tentação, ela é uma palavra que tem um magnetismo. A palavra tem a força, né? Por isso que orai e vigiai e orai. São palavras que a gente pode utilizar como um bem pessoal. A maior alternativa de você entender, você dentro da crença espírita, dentro da filosofia espírita, é você olhar direitinho, observar o sentido das palavras. A gente vai buscar muitos sinônimos, né? Mas é assim, como eu estava falando, você vigia e não só aquilo que está ao seu redor, à sua frente. Você tem que vigiar você também. Por isso que a gente faz a prece da manhã, a prece da noite, observando quantas vezes eu caí, tropecei, xinguei, falei, mas também fiz coisas boas. Então, a partir do momento que esse magnetismo da tentação, da sombra, sei lá, também faz parte desse aprendizado. Instrutores amigos estão olhando para nós e vendo, anotando lá, né? Tá falando muito assim. Não é uma coisa somente, né, de atitudes boas e atitudes ruins. A gente precisa começar a entender que tudo que nós fazemos, de bom e de ruim, ela tem uma força, ela tem uma corrente, ela vai e se expressa também no outro. Tem uma historinha que não sei se é de Humberto de Campos, se é de Emmanuel, que um senhor trabalhando no escritório e houve uma desavença no trabalho dele, ele ficou muito furioso, se exaltou e o clima ficou para todo mundo, né? E ele voltou para casa injuriado mesmo. E aí ele chuta o cachorro, é isso? É um pouquinho diferente essa daí. Então, eu ouvi numa palestra do Divaldo, né? Então, perdão, apaga o meu. Era um trabalhador no centro espírita, orador, trabalhava, fazia, acontecia, e havia a tentação, né? Tentando desequilibrar ele, porque era uma pessoa digna, uma pessoa que fazia todo o trabalho. Chegou em casa, aí o que acontece? Chega em casa, a esposa nervosa, porque acabou o gás, sei lá, aconteceu alguma situação e não sei o quê, e ele com calma vai lá, resolve o problema, não sei o quê. Vem os filhos, aquela ruaça, tudo, ele está cansado do dia de trabalho, ele está cansado, ele calma, ele brinca com as crianças, ele tranquiliza tudo. Aí acontece mais alguma coisa, ele vai suavemente, ele janta, aí ele senta, na paz, tranquilo. A hora que ele senta no sofá, o cachorro encosta no cachorro, o cachorro leva um susto e morde ele. Aí ele desaba todo. Quer dizer, ele controlou até o momento, mas chegou uma hora que a tentação era tanta e ele não conseguiu. Então, ele conseguiu levar tudo em ordem, tranquilo, sereno. E, de repente, uma ação, como eles falam, né? O lado sombrio tenta você a todo instante, mas não é ele que faz você cair, é a sua invigilância, é o seu comportamento. Você foi levando tudo bonitinho, como no caso da historinha, né? E chegou uma hora que você não resolveu. Você foi, chegou no limite, estourou, né? Então, a gente tem que ter esse limite e o aprendizado, como outros capítulos que a gente leu de Emmanuel, né? Que fala que o maior professor são esses momentos que nós somos testados ao máximo, né? Não é no dia a dia, bonitinho, o casal vai cozinhar junto, vai fazer, tomar café junto, é bonitinho tudo isso, mas e naquele momento que um está estressado, como que o outro vai lidar? Isso acontece. Então, a gente tem que aprender, nesse momento, o que eu posso fazer a mais, né? Então, nós temos que transcender a nossa capacidade. Não é muito
falando assim, parece que a gente tem as receitas, né? Mas sim. a vida de cada um é a vida de cada um. Começa dentro do lar. Não sei se a pessoa faz o evangelho. Se não tem o evangelho no lar, uma vez por semana, fica muito difícil você buscar essa reforma íntima e mudar. É só, o texto aqui é só colocando, fala tudo, evitando a tentação, evitando um momento ruim. Então, como eu posso evitar? É só um dia, é só na segunda-feira, porque ela é mais pesada? Não, é uma atitude de conduta, é uma reforma íntima. A gente tem que estar assim, porque a gente vai sair de casa para a vida social, para cumprir, né, o que nos é digno de viver na sociedade, e a gente tem que estar esperto e vigilante, um pé na frente e um pé atrás, porque não vai vir bom dia, pode ouvir um palavrão, pode ouvir um resmungo, pode ser alguém te cobrando alguma coisa. Então, conta até 5, conta até 10, acha em você a sua defesa, como você pode, não dá para fazer o Pai Nosso ali na hora, como você vai orar, como você vai se defender desse magnetismo que é uma tentação, que é uma sombra, que é uma treva, que vem também para te buscar se você está dentro de uma harmonia ou não, uma aprovação. Às vezes é um débito, às vezes é um e às né? vezes coisas que começa a se olhar, se aquilo não te prejudica sempre, não te provoca, né? Uma coisa, um mal-estar, é porque é coisa de lá de trás, que aqui levanta uma poeirinha, um cisco, e você fala, nossa, como isso me atormentou, eu não sou assim. Então, começa a pensar, assim, por dentro de você, que alguma coisa está meio fora. Não é uma receita, mas é uma observação. Também não é um sintoma, mas acontece. E como a gente pode se defender dessas coisas, né? Cristo nos coloca bem dentro dessa afirmação. Coloque-se a olhar, se conheça, vê onde você costuma falhar e qual é a sua defesa. E se você errou e não conseguiu perdoar ou não conseguiu amenizar aquele momento de magnetismo ruim, você à noite faz o perdão para aquela pessoa, faz uma oração e se olhe e prometa para si próprio, né, seu auto-perdão. Não podia fazer isso. Fiz um escândalo, levantei e tive um impulso. São pequenas atitudes que a gente não percebe, mas quando a gente toma e fere a harmonia do ambiente, aquilo fica contagiado, fica contaminado, com uma presença indesejada, né? E acaba atraindo, né? Como você está querendo dizer, você entra numa vibração e atrai outros, tanto encarnados como desencarnados, que tenham esse mesmo tipo de vibração. E é como a gente percebe, ninguém é perfeito. Nós estamos numa escola, o planeta Terra é uma escola, nós estamos indo devagarinho, aprendendo as lições. E quando a gente estava na escola, qual era o momento mais aflitivo da nossa aula? É quando tinha a prova, que você tinha que estudar, você tinha que fazer, e chegava lá, você era aprovado, você era imposto aquilo lá e você tinha que resolver. É ali que você recebia uma nota, é o que você fez. Hoje, né, como idosos já, né, mas espiritualmente falando, não é a nota que vai te levar de patamar ou não, mas é o teu compromisso de ter dado testemunho da sua fé e não acertei hoje, amanhã eu melhoro. Não consegui hoje, fui indigno com alguém, fui injusto com alguém. Seja humilde, vá pedir perdão, compreensão, compaixão, vai até a pessoa, pede perdão e tenta não errar mais. Não tem, como se ele falou, não tem uma receita, não é, vai fazer assim que é fácil. Não é fácil. Há muitos anos, há décadas, nós estamos no espiritismo e ainda temos os nossos arranques, ainda tem as nossas dificuldades. No dia a dia, uma pessoa que coloca, como ela falou, aquilo já sobe, às vezes não dá nem para contar até 10, né? Você tem que contar até 50, porque a coisa não é fácil. Não, se a gente conseguisse olhar e ver ações repetidas, né? Atitudes repetitivas,
você percebe que algo está fora do seu equilíbrio. Podia ser melhor, né? Podia ser melhor. Quer ver algum outro? Você falou do orar? Não lembro. Não, acho que Você não. falou só do vigiar. Eu falei que vigiar, ele não é um convite para se olhar, para olhar o que vem de fora para dentro, né? O que vem de fora para a gente ficar nessa atitude contemplativa. E orar é comunicar-se imediatamente. Quando a gente faz uma prece, ou ora, a nossa centelha divina, o nosso eu divino, que é interno, porque quando reencarnamos, uma partícula de Deus veio conosco. Temos que acreditar. Nós somos filhos de Deus. Somos irmãos do irmão mais velho, que é o Cristo. Então, toda essa postura que a gente vem lendo e refletindo dentro da codificação, a gente vai lembrando sempre de uma lição anterior, algumas dentro dessas reflexões. E essa centelha divina, quando nós oramos, ela expande. Quando você entra em prece, quando você entra num pensamento, Jesus me ajude a alguma coisa que está em perigo, peça, e aquele anjo da guarda, aquele instrutor amigo, aquele companheiro espiritual que nos acompanha, ele se liga com as redes, né? Eu acredito que seja assim. Talvez eu esteja até fantasiando, mas eu acredito que essa força da prece, do pedido, porque ele está em mim, eu vou, rezo e peço. E quando a gente está em vigilância, podemos estar dentro de um carro, de um automóvel fazendo uma viagem e começa a dar pisca na frente. Você já começa a se ligar com quem? Com o seu anjo da guarda ou com Cristo, ou com a fé, Maria de Nazaré, e tudo vai expandindo, não só para mim, para todos que estão na mesma situação. Orar e vigiar, quando entra no seu veículo, ore e vigie depois. Vigie e ore. Aqui tem 4 frasezinhas aqui que dá um parágrafo que é uma, como é que eu poderia dizer? Uma elucidação do Emmanuel, né? Tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração, que da inércia cai na cegueira. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer, todo o conhecimento, toda a nossa busca, toda a nossa inteligência e sabedoria, se não for aplicada por um bem maior, só ora, fica quietinho no seu canto, não, eu não vou para não entrar na vibração, eu não vou para... Não, você tem que viver no mundo e ser um pequeno vagalume numa densa floresta escura. Você tem que dar um pequeno exemplo, com pequenas ações, e mostrar para o teu semelhante. Então, não adianta nada você ser um estudioso da nossa maravilhosa filosofia espírita, você entender de um monte de coisa, mas ficar quietinho no seu canto. Quer dizer, tudo que repousa em excesso é inutilidade para a natureza, então tem que pôr em prática, tem que agir. A árvore dá os frutos, alguns caem no chão, mas mesmo a larvinha, a minhoquinha, o bichinho que está no chão, ele come, as do alto o passarinho come, as da meia altura é o homem que colhe. Então, é para tudo. A árvore, ela floresce, ela frutifica para todos, todos têm direito a isso. Então, não aquilatar, não juntar muitas coisas se elas não têm utilidade, se elas não são práticas. Eu falo isso, mas cada vez que eu falo, eu fico pensando na quantidade de tranqueira que eu tenho na minha oficina. A gente vai juntando, peraí. Hoje eu tenho que rever algumas coisas. E para nós que nos consideramos obreiros de Jesus, falo obreiros porque a gente tenta trabalhar aquilo que a gente já conhece dentro do Espiritismo, e quando nos convidam para fazer alguma coisa, a gente vai. Então, estamos na obra de Deus, né? Na obra do Cristo. Sendo obreiros de Jesus, um alerta é orar e vigiar. É procurar nos desvencilharmos das sombras
que nos pesa na alma. Então, parece bobagem, né? Mas a cada momento que a gente entra, como eu estava explicando, em prece, em exercer esse momento com Deus, a alma fica mais leve, você fica mais harmonizado, mais equilibrado. E vigiar não é permitir que... É não permitir. Vigiar é não permitir que um cisco que venha de fora nos atinja. Esse cisco é tudo aquilo que a gente já explicou. É uma advertência, é uma palavra, né? Às vezes a gente não está... A gente se veste e esqueceu alguma coisa, ou pôs um brinco e não pôs o outro, vem alguém e fala, nossa, mas você não percebeu? Que relaxo. Você ouve, eu pus, né? Mas a pessoa vira e fala assim, puxa vida, ela podia ter outra estima comigo, né? Porque você deve agradecer que alguém olhou para você e fez um comentário. Não pega esse comentário com uma coisa brava, triste, desarmônica. São as pequenas coisas que vêm nos visitar. É o tal do cisquinho aqui. Se nós nos conhecemos, sabemos nossos pontos fracos, como, por exemplo, ficamos em defesa, esperando as contrariedades, opiniões contrárias, estaremos entrando em discussão, criamos climas e depois difíceis posições, né? Eu acho que esse exemplo fica bem dentro de quem trabalha ao lado de outras pessoas. Uma vez nós tivemos uma discussão muito feia sobre greve, era professora na sala dos professores, no cafezinho, nós tivemos uma discussão para votar quem estava a favor ou não da greve dos professores, lá em São Paulo. E uns votaram contra, então começou a haver discussão. Aquilo fez um mal-estar, mas foi um mal-estar tão grande porque baixou a energia. Ela voltou, entrou tudo em convulsão, porque cada um queria fazer prevalecer a sua vontade. E não houve um assunto legal, não houve uma palavra que fechasse. Então a gente amanhã volta e fala de novo. Não, saiu todo mundo expurgando e falando. Cheguei na classe, voltei, aquilo não saía, eu, muito sensível, né? Tive que sair da sala e devolver o meu lanche, porque não conseguia, passei mal, muito mal, dor de cabeça. Por quê? Podia ter me colocado ali, mas eu seria a única a falar de Jesus? Gente, vamos abaixar, não posso. Então, tem momentos que a gente carrega toda essa convulsão na gente. E podia ser diferente. E nesse momento que você está ilustrando, né? Quando a gente tem um ponto de vista, a gente não tenta elucidar e mostrar ao outro o porquê que você pensa assim. Você já quer impor, tem que ser assim. Não, peraí. Você tem que dialogar, porque cada um tem um ponto de vista, teve uma experiência, tem uma vida, tem um comportamento, tem um pensamento, tem uma crença, tem uma fé. Então, nós temos visões diferentes do mesma obra que está sobre a mesa. Então, cada um não tem que impor o que eu estou vendo, o que eu penso. Tem que dialogar. Olha, eu acredito que seja assim. O que você acha? Então, você vai tranquilizando. Às vezes a gente tem assim o plano, amanhã eu vou fazer isso, aquilo outro, e de repente no meio do caminho começa a vir uma preguiça que não é sua, é algo que você começa a sentir como um desacerto, né, na sua pulsação cardíaca. Então, uma oração, né, show, preguiça, e por aí vai levando. Isso são só modelos de se reconhecer. Se você se conhece, sabe que isso não faz parte do seu dia a dia, da sua hora, da sua rotina, é alguma coisa de fora, é alguma coisa que está te visitando e não vai fazer bem. Uau, então, Zenise Calquete. Gracia Alves, linda. Isso tudo vai fazer parte de um momento de reflexão, né? Isso não faz parte de mim, é uma energia, um magnetismo, algo que é contrário ao que eu quero fazer, né?
Show, preguiça. Quando criticamos ou censuramos, sem razão, motivo de ciúmes ou de inveja, abriremos portas para algo interno que ainda atrapalha nosso caminho espiritual. Quando a gente critica a pessoa, a gente insiste em falar, o outro não quer mais falar sobre aquele assunto, e a gente fica meio assim, tola, né, no meio dessa conversa toda, porque você está enxergando assim, você está dentro de uma convulsão, de uma proposta sombria, e os outros estão numa alegria, então eles não querem participar da sua conversa. Aí você vai perceber, vai se tocar de que você está sendo negligente consigo mesmo, né? Deixando fazer a tentação. Você não evitou, você não se tocou, não percebeu, porque não é só de manhã que você, eu prometo, eu vou. É o dia inteiro. Ainda mais quando a gente está num grupo, a energia do outro também faz a nossa energia ficar visitada. E às vezes, como você está falando, né? Alguém faz uma colocação, uma situação que ocorre no coletivo, e aí você vai trazer do passado aquele comportamento que você não conseguiu se desligar, não conseguiu perdoar. Então, quando você vê alguém sendo injusto com outra pessoa, você já pega a dor e já remete a uma coisa que aconteceu igual com você, porque foi assim, foi assado. Então, a gente precisa não cair em tentação, né? Evitar a tentação, é esse trabalho. Nesse caso aqui que ela está colocando, e eu estou dando meu pitaco, é perdoar, mas não aquele perdão que sai da boca para fora. É um sentimento de perdão profundo mesmo. Você tem que entender. E no momento que vem uma situação que te remete àquilo que você passou, você tem que superar isso. Você tem que transpor esse obstáculo e não se permitir entrar naquele comportamento, naquele julgamento, naquela crítica, e novamente você vai atrair uma vibração desequilibradora. Então, acho que o ponto-chave dessa reflexão de hoje é se conhecer, se observar, se dar o direito de olhar para o passado, olhar para a sua vida, o que você quer para amanhã, como vai ser, e prever alguns obstáculos, mas também prever as soluções. Porque não adianta só jogar a culpa. Não deu certo, porque Deus não olhou para mim, porque meus mentores não estavam perto, deixou acontecer. Não é só assim, né? A vida não é só a vida espiritual. Nós estamos aqui para exercer, como obreiros que eu falei, tarefeiros. Não importa se você não vai numa casa espírita ou não consegue fazer alguma coisa de bem para o outro dentro de uma instituição. Faça para os seus bichinhos, faça para as suas flores, faça para o seu vizinho, oferece ajuda, começa a diminuir essa constância de tentações que começam a seguir os nossos passos. Essa e não colocação permita. Que você fez aqui Se não sabemos, se não sabemos lidar com as sombras que nos incomodam, a ponto de atrapalhar o nosso dia, é porque precisamos vigiar mais. E vigiar não é só, como eu falei, rezar de manhã. É vigilância constante. Quem meia a mão vai falar uma palavra de baixo calão. Morde aqui e fala, meu Deus, queimei, foi invigilância minha, foi imprudência minha. Eu não prestei atenção, eu estava olhando para outra coisa, pensando 2 e 3 vezes ao mesmo tempo, né? Vigiar mais para os pensamentos. Nossos instrutores, nossos anjos de guarda, eles não nos deixam cair nessas pequenas armadilhas. Eles deixam a gente até ali embaixo, ajoelha, levanta, sacode a poeira, dá risada e fala, fui invigilante, fui imprudente. Né? Que mais que eu posso falar? Aqui na última frase aqui, que ele fala, né? Vibra com a vida que és tua, com a vida que é
maravilhosa, que é rítmica, que é constante, Alegria. sublime, ao redor de ti. E trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa frase aqui, para mim, diz muito, né? Você tem, como ele fala antes, né? Não adianta você juntar tesouros, juntar coisas que para a natureza que não está sendo utilizado mas já que você juntou conhecimento, já que você juntou informação, põe em prática. Como? Convivendo com o teu próximo. Alguém sai do eixo no trabalho, aonde você tem relacionamento, respira fundo, vai lá, dá um tapinha nas costas, convida para tomar um cafezinho, sai, tira ele da vibração. Trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor, porque a partir do momento que você faz alguma coisa para o próximo, o primeiro que recebe é você. Não faça isso com atenção, com a intenção de ser o primeiro, não barganhe, né? Mas faça da pureza das tuas ações, né? Entra num ambiente, cumprimenta todo mundo, sorri, né? Às vezes a gente entra num lugar que está todo mundo sério. Eu, pelo menos, tenho o costume de entrar, né? Já brinco. Nós estamos numa cidade pequena, então a gente conhece praticamente todos os comerciantes, conhece todo o pessoal dos bancos, da prefeitura, tudo. Então, a gente tenta, né? Vai lá vem o palhaço, né? Você brinca, você age dessa forma, e aí a pessoa, quando você está entrando, ela já se permite essa tranquilidade, né? Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Ou seja, trabalhar para o próximo, oferecer ao próximo o que você tem de melhor. E nós não podemos continuar, eu penso assim, a cada lição a gente anota, né, mentalmente o que é mais importante. Não podemos viver assim, meio sombra e meio luz, já nos prevenindo de que vai acontecer alguma coisa. Não fique esperando a sombra vir e agir. Já se proteja, se blinde com a prece. Daí vem o imperativo, orarmos e vigiarmos, procurando desvencilhar-nos de toda a sombra que ainda nos perturba. E reconhecendo-nos no bem, como você falou, poderemos agir sem nos contaminar, não nos identificando com essa sombra, mas agindo nas escolhas boas para não entrarmos na tentação. Não ficarmos refém de coisas assim e achar, é assim mesmo, esse é meu perfil psicológico, eu sou, pavio curto, não é assim, né? Se a gente já entende que pode ser melhor, vamos ser melhor. E para ser melhor e protegido, ficar longe de sombra e ser mais luz, é a oração. Então, vigiai e orai, para não cair e nem atrair essa tentação. E Jesus foi o mais atentado, né? E eu não sei qual acho que foi Pedro, que pergunta como que ele não caiu. Por que não caiu na tentação daquela voz, né, que queria derrubá-lo? Porque ele era superior a tudo aquilo. Então, provando que a confiança dele no Pai, que é a oração maior que a gente faz, qualquer oração vai direcionada a Cristo, a Maria ou ao Pai, e aos mentores que levam para o Pai o recado da oração. Se nós estivermos livres disso tudo, a gente vai conseguir caminhar bonitinho. A gente vai conseguir trazer Jesus dentro do nosso coração, ter um dia de simpatia, de coisas boas, de boa produção mental, de muita inspiração, não é? E agora a gente quer partir praticamente quase para uma vibração planetária, mas trazendo toda essa luz para nosso Brasil, fazendo a oração do anjo Ismael, que é
o nosso anjo guardião. Pode fazer, Posso ler? Então, agradecendo a todos, finalizando, né? A gente vai finalizar com essa prece de Ismael e que cada um visualize, né, o mapa do Brasil, a pátria amada, a nossa bandeira, independentemente de qualquer posicionamento, o que nós queremos, é paz. a paz. Que a paz parta do nosso coração. Gratidão a todos por participarem e que a luz esteja no coração de cada um. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas desse mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em nossos corações a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a nós, que nos achamos ligados ao pesado fardo da matéria, a orientação perfeita no caminho do bem, o único pelo qual poderemos te encontrar. Jesus, dá paz e misericórdia aos nossos inimigos e recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas e atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo os nossos horizontes com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Estrela amiga, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira e pelo nosso país. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa nos manter nesta vibração junto ao carinho da Mãe, que acolhe todos os filhos. Neste momento, que cada um, com suas dores, dificuldades e aprendizado, possa olhar para os olhos da Mãe, que estende seus braços e nos cobre com a amorosidade infinita. Gratidão a todos e que a paz esteja no lar de cada um, e que o copo com água que foi colocado sobre sua mesa possa receber os influxos dos anjos, trazendo a cura, o equilíbrio e o conforto necessários que todos rogamos. Jesus esteja conosco agora e sempre, na paz, na luz, na fé e na esperança de um dia melhor. Gratidão, infinita gratidão. Querido Mestre, doce Jesus, guia meus passos em tua luz. Eterno amigo da perfeição, guarda contigo meu coração. Querido Mestre, doce Jesus, guia meus passos em tua luz. Abençoe nossa pátria, que assim seja, Senhor. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.